Se aventurar por locais desconhecidos, desvendar mistérios intrigantes, correr perigos, superar eles. O chamado do abismo. Isso é o que muitos procuram no universo de Made in Abyss. Sem dúvida, uma das obras mais intrigantes que eu já tive o prazer de conhecer, e um dos meus mangás favoritos atualmente. Tanto que eu tenho todos os volumes físicos lançados até hoje, o que não é algo que eu costumo fazer. Mas eu me apeguei tanto a esse universo que eu queria ter os volumes em mão sempre que eu quisesse revisitar alguma cena. Mas afinal, do que se trata Made in Abyss? E lembrando que esse vídeo tem muitos spoilers sobre a obra, eu já aviso. É um mangá criado em 2013 que ganhou anime lá por 2017. A história conta que nesse mundo existe um lugar conhecido como o Abismo. Um enorme pedaço de terra com um fosso interminável e gigantesco. Graças à sua magnitude e seus mistérios, as pessoas foram chamadas pela curiosidade para se aventurarem no abismo e descobrirem seus segredos, formando assim uma civilização em volta desse fosso. Esses aventureiros são chamados de Apitos e são divididos por cores, sendo os novatos vermelhos e os mais avançados de todos os brancos. Nossa protagonista é Riko, uma garota de 12 anos, animada e extremamente curiosa, e ela é uma Apito vermelha que sabe bastante coisa até sobre o abismo, e em uma de suas escavações, ela acaba encontrando um garoto meio robô, sem memória, chamado Reg, que aparentemente veio do fundo do abismo. Ela o leva para casa e os dois acabam meio que vivendo juntos durante alguns meses, enquanto tentam descobrir mais sobre o Reg. Nisso, ela recebe notícias sobre a sua mãe, a Apito branco mais famosa de todas, Lisa, a Aniquiladora. Porém, é apenas uma carta, e o apito dela. A carta justamente diz para ela a encontrar no fundo do abismo, e é isso que ela decide fazer. Mesmo sendo uma mera humana, com seu conhecimento e as habilidades de Reg, ela vai partir em sua aventura para as profundezas, sua última jornada. A partir daquele ponto, Riko não poderá mais voltar à vida anterior dela, pois o abismo, além de ser um lugar perigoso até para apitos brancos, cheio de vida selvagem, ele ainda possui o que chamam de a maldição do abismo, onde se alguém subir muito rápido ou até mesmo andando, eles sofrem consequências, como náuseas na primeira camada, vômito na segunda, sangramento na terceira e na quarta praticamente morte, perda de humanidade. E assim começa a jornada de Riko e Reg até o fundo do abismo. Logo de cara, Made in Abyss apresenta uma trama até mesmo melancólica, apesar dos personagens serem fofinhos e otimistas, pois a ideia da maldição, onde praticamente diz que é impossível voltar à superfície a partir de uma certa camada, traz a tristeza de que é uma aventura sem volta, nada de a jornada do herói, onde o protagonista voltará para casa com novos ensinamentos. Riko jamais vai poder retornar para casa, essa é sua última descida, é agora ou nunca. Alguns dizem que o Abismo é um personagem também nessa trama. Eu diria que não é bem assim, ele é mais uma força, puxando os aventureiros para descobrir seus mistérios e impedindo que eles voltem para contar. Como se cada um que tentasse o desafiar tivesse uma história que somente ele pudesse contar. Nada de mostrar aos outros o que ocorreu. Somente você e quem estiver te acompanhando poderá entender o que aconteceu. Essa construção de mundo foi o que me cativou em Made in Abyss. Muita coisa já aconteceu naquele lugar, mas nunca tinha sido descoberto antes, pois não se pode voltar para casa depois de descobrir, o que continua atraindo mais e mais aventureiros. Todo o abismo tem uma fauna e uma flora própria, um ecossistema que funciona independente dos personagens. Vemos a história pelos olhos de Riko, e junto dela vamos desbravando esse mundo e enfrentando os perigos que ela enfrenta. Riko é a líder do grupo, aquela que conhece os seres vivos do abismo e tem o objetivo de chegar até o fundo dele. Ela que impulsionará todos os seus companheiros a prosseguirem nessa viagem. Sem ela, a equipe não teria direção. Ela também é um catalisador da trama para mostrar os primeiros perigos do abismo. Ela é uma mera humana, uma criança, inocente, curiosa, mas os obstáculos que ela deve enfrentar são coisas que até mesmo adultos experientes têm dificuldade de lidar. A obra não tem medo de colocar essa criança fofa e pura em situações que era melhor estar morto do que passando por aquilo. O maior exemplo sendo a vez que a Riko foi acertada pelo espinho de uma criatura e por causa disso o seu veneno começou a espalhar. Então, para tentar parar, o Reg fez um torniquete no braço dela, só que isso fez o veneno ficar concentrado e o braço dela começou a inchar. Então, como saída desesperada, ela pede para que tente arrancar o braço fora. Seria menos doloroso do que aquele veneno. Mas nem o Reg sabe como fazer isso, então ela fica com o braço quebrado, envenenado e à beira da morte. E para resolver isso foi necessário um longo período de tempo para que ela pudesse receber o tratamento adequado, retirar o veneno, colocar o braço no lugar e cicatrizar. E ainda por cima ela não consegue mexer direito os dedos. Isso se acumula numa das mensagens de Made in Abyss que eu logo vou comentar.
Reg é o músculos do grupo, aquele que vai ajudar Ariko a enfrentar todos os desafios do abismo, para descobrir sua origem e garantir que ela chegue às profundezas. Nanachi, bom, graças a ela, muitas pessoas se apaixonaram pela obra e não conseguiam mais parar de acompanhar, pois além de se mostrar o cérebro da equipe após ser introduzida, foi graças a ela que uma das cenas mais emblemáticas da série foi criada. Uma das, na verdade. Eu não tenho medo de falar que a despedida da Nanachi pra Mitty me faz chorar toda vez que eu releio ou vejo no anime. Esse episódio final foi o ponto para que muitas pessoas aceitassem e acompanhassem a série. Uma das melhores construções dramáticas de todas. E a última integrante até então, que é a Faputa, a minha personagem favorita, onde a segunda temporada inteira é uma preparação só para incluir ela na equipe. Eu não consigo falar tudo do porquê ela é minha favorita, porque eu precisaria resumir a segunda temporada inteira para poder explicar. Mas juntando todo esse cast de personagens com a parte visual de Made in Abyss, a progressão da história, os conceitos, a sensação de jornada, tudo isso combinado resulta numa trama incrível de se acompanhar. No mangá, os painéis são simplesmente um espetáculo. O autor gosta bastante de desenhar cenários, e isso fica claro se você vê algumas artes soltas dele. Esse cuidado em desenhar os locais do abismo ajuda o leitor a entrar mais ainda nesse mundo e dá aquela sensação de jornada e aventura, de descobrir e explorar coisas magníficas, com um certo tom de medo por não saber o que pode esperar numa paisagem tão linda. Mas é claro, se fosse apenas visual, eu não iria amar tanto essa obra. Então é óbvio que ela tem o desenvolvimento de personagem. A Ariko, bom, nem tanto, pois ela é bastante um personagem de arco estático, que muda mais os em volta dela e o mundo do que si própria. Mas o Reg, a Nanachi, a Faputa são todos perfeitos. A forma como o Reg teve que aprender a fazer certas coisas sozinho, enquanto a Ariko não estava disponível. A Nanachi teve que aprender a se desapegar e aceitar que ela pode sim ficar feliz por estar se divertindo naquela jornada. A Faputa teve que aprender muitas coisas, na verdade, mas principalmente entender os sentimentos da mãe e aceitar com outra mentalidade o sacrifício daqueles seres. E isso foi apenas o começo da jornada. A primeira temporada, o filme e a segunda foram apenas o começo dessa aventura, apenas para formar a equipe principal. Agora sim que eles irão prosseguir e viver essa história que somente eles poderão viver. Uma estrutura narrativa que eu percebi depois de analisar um pouco, que pode entrar em algumas críticas que eu tenho à obra também, é a seguinte: no começo o autor tinha construído esse conceito do abismo, de camadas, e que quanto mais você descia, mais difícil era voltar para cima, e tinha até mesmo pontos sem retorno. O universo criado poderia ter resultado em um tiro no próprio pé. Logo no começo isso fica visível, pois até Reg e Riko encontrarem a Nanachi, o autor não sabia exatamente como estruturar a exploração das camadas, e em poucos capítulos eles já estavam na terceira. Felizmente o autor percebeu isso e a partir da terceira camada ele decidiu aproveitar. Já que a ideia da história é uma jornada sem retorno, ou seja, o mais provável é que os personagens que eles encontrarem pelo caminho nunca mais serão vistos pelo grupinho, então o criador pensou em estender o tempo que os protagonistas passariam em cada camada, tanto para entendermos melhor o que se passa naquela parte do abismo, quanto para condensar o desenvolvimento dos personagens e do mundo naquela camada. No começo isso foi até curto, com um volume para a terceira camada praticamente, onde a Ozen dá uma profundidade bem maior para Ariko e mais alguns conceitos sobre o abismo, depois um volume para a quarta camada, onde Nanachi foi introduzida e possivelmente resultando no momento que fixou os fãs da obra. Vendo que essa estrutura estava dando certo, querendo ou não, o autor decidiu expandir mais. A quinta camada, mostrada no filme Dawn of the Deep Soul, junta 2 volumes inteiros apenas para essa parte da história. Sem contar que o Boundary acabou se tornando mais querido pelos fãs do que a própria Ozen. E depois ele expandiu mais ainda. Para a sexta camada, o autor criou todo um pré-acontecimento para resultar na cidade que os protagonistas encontram, para daí sim eles encontrarem a Faputa, que anteriormente já tinha ligação com o Reg. Enfim, a sexta camada ocupa cerca de 5 volumes inteiros para ser concluída. Uma temporada inteira para uma camada apenas. Parece muito, mas não há dúvidas de que os fãs amaram, pois agora cada parte do abismo teria uma profundidade única. O leitor teria tempo para conhecer, entender, relacionar com os acontecimentos passados, e a história conseguiria desenvolver mais ainda o seu mundo e os personagens envolvidos. Como puderam ver, no começo foi um pouco torto, mas a trama voltou aos trilhos a tempo, e graças a isso, hoje em dia, ela tem uma das progressões mais incríveis que eu já vi numa obra. Ela não tá livre de falhas, algumas conveniências, mas dentro do próprio universo, tá mais que ótimo. Claro que como toda obra, Made in Abyss não escapa de falhas. Algumas conveniências de roteiro acabam sendo necessárias, mas o principal problema
que às vezes até me impede de recomendar ele pra qualquer um. Não é o gore ou a violência que vira e mexe ocorre e não tem medo de destroçar personagens fofos. Por mais que todo fã de Made in Abyss já esteja careca de ouvir isso, eu vou ter que falar. O problema tá no fato de que existem cenas com conotações mais 18 nelas, sendo que claramente os protagonistas têm uma aparência infantil, e no caso da Riko, literalmente, porque ela tem 12 anos. O castigo da escola, que é pendurar o aluno desobediente em cordas nu, algumas cenas ou só citações mesmo, elas têm o objetivo de serem mais engraçadas, só pra demonstrar a inocência e curiosidade dos personagens, como a Riko falando que enfiou uma régua no Ureg e acabou quebrando lá dentro. Ou a Prushka falando que aquilo que o Ureg tem é o mesmo que o pai dela também tem. Mas em outros casos, nem mesmo eu consigo achar engraçado. Eu acho meio desnecessário, nojento, até pros padrões de Made in Abyss. Muitas pessoas tentam defender por que essas cenas existem, mas a maioria, sinceramente, não me convence. Como o argumento de que o Ureg ficar animado é uma reação humana, é natural, pra meio que demonstrar na história que os personagens estão vulneráveis, nada escapa. Bom, eu até poderia comprar isso se esse argumento não fosse quebrado de uma forma bem simples. Ficar excitado é natural, não é? E no banheiro também é natural, você quer ver? Pois é. Há cenas também que os personagens como a Riko e o Ureg ficam mais calmos ao cheirarem ou abraçarem a Nanate, o que poderia ser algo fofo se não fosse claro a intenção do autor nesse caso. As únicas que eu posso tentar pensar em passar um pano são as da Faputa, pois ela, querendo ou não, ainda é um ser meio bestial, apesar de saber falar e tal. Ela sempre vai ter aqueles costumes meio animalescos dela, como marcar território, morder, se encolher pra dormir, enfim. Essas cenas, apesar de rápidas e sem muito impacto, são o que me fazem não recomendar Made in Abyss pra qualquer um. Eu queria muito que o autor parasse com isso. Do jeito que as coisas estão, eu não vejo escolha se não separar a obra do artista. Ainda assim vão ter cenas que eu vou torcer o nariz, olhar de beiço virado, mas eu amo demais esse universo pra querer que ele acabe por causa do criador com fetiche duvidoso. Se querem saber mais um ponto que me fez ficar fixado em Made in Abyss, eu falo pra vocês. Pois se tem algo que essa obra fala muito, desde o começo até o arco mais recente, é sobre como no abismo, para se aventurar, para conhecer mais dele, se você tem um desejo, qualquer coisa, é necessário sacrificar algo. E nem sempre vai ser uma troca equivalente, já que é assim na vida. Nem tudo vai ser justo, mas tudo vai exigir um sacrifício. Para Nanate sobreviver, a Mitch inconscientemente desejou não morrer, e por isso o abismo a tornou imortal, ao custo de sua integridade física e mental. Prushka queria se aventurar, mas do jeito que ela estava por causa do Boundred, seria impossível, então o abismo a tornou um apito branco para Riko. Boundred queria descobrir mais sobre a bênção do abismo, porém para isso, um sacrifício de um laço forte era necessário, e que relação mais forte ele poderia ter, se não de um pai para uma filha. Para Faputa se aventurar com o time principal, não apenas aconteceu o sacrifício de seu primeiro amigo, como também de uma vila inteira. Essa carga dramática junto da ação e o mistério foi o que tornou Made in Abyss uma das minhas obras favoritas. Ela não é extremamente madura e nem precisa ser, somente por ser um universo bem feito, fiel aos seus próprios conceitos, uma aventura sem volta repleta de mistérios, pessoas novas para conhecer, tendo que aguentar feridas do passado, mas sabendo que você não vai prosseguir sozinho, independente do quão horríveis possam ser essas cicatrizes. Então, por causa disso, por essa obra, eu faço um sacrifício, para aguentar passar por aquelas cenas desnecessárias e continuar desbravando o abismo junto dos protagonistas.